Então, conta-nos lá. Últimas. As últimas é que no Brasil o assunto é Jorge Jesus, Trend Topics do Twitter, desde ontem à noite, ainda pela madrugada, quando estoura a notícia, pelo menos que nós, no próprio Canal 11, e depois mais tarde também coloco a dizer que o Jorge planeja dizer o sim ao Benfica assim que tiver terminado o Campeonato Carioca. Lembrando, eu acho que vocês já discutiram isso, quarta-feira a final da Taça Rio, e se o Flamengo vencer o Fluminense no Maracanã, o Flamengo automaticamente é campeão carioca, não é necessário fazer uma final a 2 jogos depois para decidir o campeão. E continuo com a informação que eu tenho, que qualquer conversa entre Jesus e Flamengo, até porque as conversas entre Jorge Jesus e Benfica, essas já acontecem há alguns dias, entre o Bruno Macedo, o seu empresário também com o Vieira, o próprio Jesus com o Vieira, até porque tem uma linha direta, são amigos a longo prazo, mas entre Jorge Jesus e Flamengo e Benfica, essa conversa de fato só vai se tornar mais concreta assim que o Flamengo acabar a sua participação e, acredito eu, de fato, como campeão carioca. Mas e o que é que a imprensa brasileira diz? Escreve? E principalmente as televisões? Sim, mais cedo, ontem ainda, a Fox, a ESPN, que são os principais canais, um dos principais canais esportivos do Brasil, Benjamin Bach, que é um dos principais apresentadores... Que é vizinho do Jorge Jesus na Barra? Exatamente. Ontem à noite e hoje pela manhã, ele tem as mesmas informações que nós, a dizer que, pelo que ele escuta, e acredito eu que são palavras ditas pelo próprio Jorge Jesus, ou de pessoas próximas ao Jorge Jesus, o Benjamin Bach, como você bem disse, tornou-se amigo pessoal do Jorge Jesus. Ele confia na vinda do Jorge Jesus ao Benfica. Já agora, minutos antes, o Globoesporte.com, que é um conceituado site de notícias de futebol, que pertence ao Grupo Globo, vai na contramão, diz que o Jorge Jesus pretende manter esse compromisso e, para já, não garante 100% que vai dizer não, mas que, para já, pretende cumprir esse compromisso. Então, a imprensa do Brasil, até esse momento, um pouco dividida, mas uma coisa certa, enquanto não acabar esse Carioca, muita coisa ainda tem a rolar, pelo menos no Diz que me diz de imprensa. Hoje falou Bruno Henrique, creio, não é? E amanhã Exatamente. é a final do Carioca, não é? É isso? Exatamente. Amanhã é a final da Taça Rio, exato. E o Bruno Henrique deu uma conferência hoje e, evidentemente, que o assunto da conferência foi o futuro do Jorge Jesus. E ele disse uma coisa muito importante, que é um assunto que nós temos debatido com frequência aí no painel, que é a questão da família, a paixão que ele tem por Portugal. O próprio Bruno percebe que quando a família fala mais alto, quando o desejo pessoal fala mais alto, é praticamente impossível de segurar um treinador ou um jogador no Brasil. Então, respeita-se, de fato, o Jorge Jesus deixar o Flamengo, mas para já deixou claro que no treino de hoje, no treino mais cedo do Flamengo, não percebeu nada, o Jorge Jesus não falou nada. O que a imprensa diz é que foi um Jorge Jesus mais calado, mais discreto, um pouco mais de lado, não tão de gritar, de dar instruções, até porque isso, evidentemente, nem é necessário para já, se bem que o Jorge Jesus é uma pessoa que exige o máximo sempre, mesmo com o Flamengo muito superior ao Fluminense, mas é curioso que parte da imprensa diz que o treino de hoje, em especial com o Jorge Jesus, ele é um pouco mais calmo, diferentemente do que ele é no dia a dia.